do Corinthians, o Corinthians que espera resolver a contratação do Arana nas próximas horas, né, Fausto? A diretoria diz que já acertou os contratos com o Arana, agora a dificuldade é a grana, são números, né? Os números envolvidos no negócio. O Corinthians vendeu o Arana por 10 milhões de euros, e está tentando fechar o negócio com 8 milhões de euros pagos em suaves prestações e sem entrada, e por 90% dos direitos. Tá, então tem liquidação. Não, tá tentando. Várias prestações sem entrada. Mas tá sendo um bom negócio. Porque se vendeu por 10 e tá comprando por 8. Meu, pareceu propaganda de liquidação, hein? Isso porque o garoto pode dar a volta por cima e voltar pro futebol europeu, mano. Ele é novo, né, o Arana? Muita gente pensa como você tá falando, e muita gente pensa que deveria ficar por lá. Ficar por lá, óbvio, na Europa. Mas o Corinthians deveria buscar uma outra alternativa. Mas o Corinthians quer mesmo é o Arana. Alguém mandou uma mensagem aqui, por que não faz mais barato e é bom jogador tanto quanto o Dodô? Muito bom jogador. São mensagens que chegam, então mas não importa. Importa que esse... O Dodô foi pro Cruzeiro, né? Ele fechou com o Cruzeiro. O Cruzeiro foi esperto no caso, né? Porque o Santos não se aproveitou dessa negociação. São Paulo bobeou. O São Paulo bobeou, mas o São Paulo tinha mais interesse no Vitor Ferraz do que no Dodô. Que não deu negócio até agora. E não deu negócio. E o Dodô foi um grande negócio pro Cruzeiro, porque aí sim é um jogador que pode dar lucro pro Cruzeiro no futuro e é um bom profissional. Então quem bobeou nessa história do Dodô foi o Santos. Já na do... O Dodô tem 25, 26 anos? Alguém pode checar? Eu vou dar uma olhada aqui. Dá uma checadinha só pra gente informar correto. 26 anos, Não errei muito. 26 anos. Então, também não mas é um belo reforço pro Cruzeiro, né? Então o Cruzeiro foi esperto, né, Vanderlei? E o Corinthians está tentando trazer um jogador que agradou quando estava aqui, né? Agradou. Cruzeiro, aliás, com o Rodriguinho, verdade. O Rodriguinho. O Mano, ninguém tá falando muito não, mas... A zaga já é com relação ao Arana... eu penso assim como vocês. Eu acho que ele deveria permanecer no futebol europeu. Talvez tenha mercado ainda lá em times inferiores, se ele pretende voltar a atuar em grandes equipes do futebol da Europa. Então é um jogador qualificado, é um jogador de potencial, é um jovem, né? Vai voltar para um gigante que é um Corinthians, que talvez ele se sinta em casa, né? Muitas vezes acontece isso, do cara voltar e render mais jogando na sua casa, né? E quem sabe no futuro voltar para o futebol europeu, mas é um caminho mais longo a percorrer, né? Olha o Gabriel. O Gabriel, a gente não apostava, mesmo ele fazendo um grande trabalho no Santos, que iria voltar para a Europa, ele acabou ficando no Brasil. Então a gente não sabe se ele é um jogador que vai permanecer no Brasil, fazer carreira, tá ganhando milhões, ou se vai conseguir mais uma oportunidade no futebol europeu. Diga, Nilson. Vanderlei, eu tenho uma opinião um pouco diferente a respeito do Arana. Um garoto que foi para lá, jovem desse jeito, jogar num time intermediário do futebol espanhol, tava no Sevilha, né? Um time intermediário do futebol espanhol, voltar pro Brasil é um retrocesso de carreira. Em pouco tempo, esse é o detalhe, né? No tempo que foi, é um retrocesso. É a mesma opinião. É um retrocesso de carreira, entendeu? Então, quer dizer, ele só perdeu pontos, o Arana, principalmente em relação ao mercado da Europa. Só perdeu pontos. Então o cara chega, quase não esquentou a cadeira ali e tá voltando pro futebol brasileiro, pro time de origem que ele jogava, só perdeu pontos. Então, eu acho o seguinte também, sabe? Tem alguns jogadores que o limite do cara é aquele. Então tem que se entender isso também. O limite do cara qual é? Ser titular do Corinthians, no futebol brasileiro. Ponto. A gente tem que entender isso. Isso acontece muito com o piloto. Às vezes o cara vai bem numa Fórmula 3, Fórmula 3000, que é que antecede a Fórmula 1, e depois já é uma decepção na Fórmula 1. É bem isso. Às vezes, o Carçuco falava isso, tem razão. O cara tem um limite. Tem um limite. É um limite. Então eu acho que o Arana tem esse limite. Para jogar aqui no futebol do Brasil, numa grande equipe do futebol brasileiro, e ponto final. Entendeu? É isso aí que vai acontecer com esse rapaz, talvez a carreira inteira. O mesmo posso dizer pro Gabigol, pro Gabriel, a mesma coisa. Criou-se uma expectativa que o rapaz ia pra Europa e seria um grande destaque no futebol europeu, e não foi. Sabe quem foi isso? E é um exemplo já que passou numa certa idade?
o Lucas Lima, É. que a gente falava que ele ia pro futebol europeu e não, ele tá aqui e vai permanecer, pelo visto, até o fim. É exatamente isso. Acontece, o limite do cara acabou. Agora, em relação ao retorno dele, muito bom. Pro Corinthians, Claro, sem dúvida. pro Corinthians é um lateral de grande qualidade. Aliás, faz falta, porque o Danilo Avelar, com todo o respeito ao Danilo Avelar, não dá para ser titular do Corinthians. E o Carille vai ficar muito satisfeito quando ele desembarcar. E